sejam bem-vindos nessa manhã ensolarada, no dia 28 de dezembro de 2025. Nós vamos abrir hoje a nossa reunião pública usando o livro Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito de Neio Lúcio. Meu nome é Aline, para quem não me conhece, eu vou estar fazendo a abertura de hoje. Nos foi trazida a lição de número 32. A fé vitoriosa. Destacava André certas dificuldades na expansão dos novos princípios redentores de que o mestre se fazia emissário e se referia aos fariseus com amargura violenta, concitando os companheiros à resistência organizada. Vamos trazer essa história para os dias atuais, como se nós estivéssemos vivendo, ou na realidade que nós estamos vivendo. Vamos fazer um paralelo entre o momento que estava acontecendo aqui, dessa revolta de André para com os fariseus, e às vezes as nossas revoltas para com o que nós vemos no mundo lá fora. Jesus, como mestre, ele responde de uma forma muito sutil. Então eu gostaria que vocês trouxessem essa história de Jesus, que ele vai contar agora, e colocássemos no dia atual. Então, para quem chegou agora, nós estamos lendo a lição de número 32, intitulada A Fé Vitoriosa, do livro Jesus no Lar. Iniciando. Destacava André certas dificuldades na expansão dos nossos princípios redentores de que o mestre se fazia emissário e se referia aos fariseus com amargura violenta, concitando os companheiros à resistência organizada. Jesus, porém, que ouvia com imperturbável tolerância. Nós teríamos essa capacidade? A argumentação veemente asseverou tão logo se estabeleceu o imsilêncio. Então Jesus, olha a sutileza do Pai. Ele ouvia com imperturbável tolerância. Ele esperou todo o André colocar aquilo tudo para fora. Daí, ele começou a falar, contando as histórias que ele contava para que pudéssemos, então, naquela época, entender. E Jesus continua. Nenhuma escola religiosa triunfará com o Pai, ausentando-se do amor que nos cabe cultivar uns para os outros. Já acabou aí, né? Ele falou. Desimportante qual a religião que você segue, Maria. Se você não tiver amor para com o próximo, pode ser a mais certa diante aos homens que nada valerá no reino dos céus. Desimportante. Se não existe o respeito para com o próximo, para com as limitações do próximo, não é de grande valia ao reino dos céus. E talvez porque se manifestasse justificada expectativa em torno dos apólogos, que a sua divina palavra sabia tecer, contou muito calmo. Então, primeiro ele deu a deixa. Para que essa revolta contra os fariseus faça da tua parte, então ele começa. Na época da fé selvagem, eu diria que nós ainda vivemos essa fé selvagem, de uma forma sutil, porém ela é. 3 homens primitivos com as suas famílias se localizavam em vasta floresta. E, findo algum tempo de convívio fraternal, passaram a discutir sobre a natureza do Criador. Um deles pretendia que o Todo-Poderoso vivia no trovão, outro acreditava que o Pai vivesse no vento e o terceiro que morasse no sol. Todos se sentiam filho dele, mas queriam a viva força, a preponderância individual nos pontos de vista. Essa falta de flexibilidade que nós temos. A minha verdade é a verdade absoluta. Quem que é que tem a verdade? Quem que é dono da verdade neste mundo em que vivemos? Depois de ásperas altercações, guerrearam abertamente. Um dos 3 se munira de pesada carga de minério, outro reunia grande acervo de pedras e o último se ocultara por trás de compacto monte de madeira. Achas de lenha e rudes calhaus eram as armas de grande conflito. Quais são as nossas armas? Nos dias atuais, é a intolerância contra
aquele irmão da internet, é intolerância contra aquele político que não tem o mesmo ponto de vista que nós. Eu me coloco nesse ponto. É intolerância contra aquele que está dentro da nossa casa, que não faz o que nós achamos que deve ser feito. Invocavam toda a proteção do Supremo Senhor para que os seus núcleos familiares e empenhavam-se em luta. E tamanhas foram as perturbações que espalharam na floresta, prejudicando as árvores e os animais que lhes sofrem a flagelação, que o todo compassivo lhes enviou um anjo amigo. Então, quer dizer, com toda essa perturbação que nós vivemos, Deus, o verdadeiro retentor da verdade, sempre nos envia aquele amigo para nos mostrar o caminho. O mensageiro visitou-lhes um a um o reduto, na forma de um homem vulgar, e logo de retirar-lhes os instrumentos com que destruíam a vida, afirmou que os patrimônios de que dispunham eram todos preciosos entre si, elucidando-os tão somente de que necessitavam imprimir nova direção às atividades em concurso. Explicou-lhes que os três estavam certos na crença que alimentavam, porque Deus reside no sol, que sustenta as criaturas, no vento que auxilia a natureza e no trovão que renova a atmosfera. E com muita paciência esclareceu a todos que o Criador só pode ser honrado pelos homens através do trabalho digno e proveitoso, ensinando-o primeiro a transformar os duros fragmentos de minério em utensílios para o trato da terra, nas ocasiões da sementeira. Ao segundo, a converter as achas de lenha em peças valiosas ao bem-estar, e ao terceiro, a utilizar as pedras comuns na edificação de abrigos confortáveis, acrescendo em tudo a boa doutrina do serviço pelo progresso e aperfeiçoamento geral. Os contentores, então, compreenderam a grandeza da fé vitoriosa pela ação edificante, e a discórdia terminou para sempre. Imaginem toda essa energia que nós colocamos para provar que o outro está errado, para guerrear. O que Jesus está nos mostrando aqui é toda essa energia pode ser ressignificada. Toda essa belicosidade pode ser transformada, sublimada, para que possamos então fazer o bem ao próximo e a nós mesmos. A encontrar dentro de nós mesmos esta fagulha e usar esse fogo que às vezes usamos para atacar o próximo, para ignite esse fogo dentro da gente, esse fogo da fé. O mestre fez pequena pausa e aduziu. Em matéria religiosa, cada crente possui razões respeitáveis e detém preciosas possibilidades que devem ser aproveitadas no engrandecimento da vida e do tempo glorificando o Pai. Quando a criatura, porém, guarda a bênção do céu e nada realiza de bom em favor do semelhante a benefício de si mesma, assemelha-se ao avarento que se precipita no inferno da sede e da fome, no intuito de esconder indebitamente a riqueza que Deus lhe emprestou. Por isso mesmo, a fé que não ajuda, não instrui e nem consola, não passa de escura vaidade do coração. Não adianta falarmos apenas do Evangelho e não vivê-lo. Não adianta que eu venha aqui à frente e fale todas essas belas palavras e quando eu vou para minha casa, eu uso toda essa energia para atirar flechas. Atiremos flores, atiremos pensamentos de luz, aprendamos então a respirar e a não reagir e a responder. É um pequeno início. Existe uma grande diferença entre reagir e responder. Ainda somos muito reativos. Pesado silêncio desceu sobre todos e André baixou os olhos tímidos para melhor fixar a mensagem de luz. Somos André.
ainda somos André. Que neste ano de 2026 possamos ser mais responsivos e menos reativos. Que esse ano de 2026 possamos trabalhar a nossa fé viva, a nossa compreensão ao próximo, que as nossas riquezas sejam riquezas para o nosso engrandecimento do espírito imortal, do espírito que tem fome da verdade, do espírito que tem fome da sublimação dos sentimentos, do espírito que tem fome do acolhimento aos irmãos. Elevemos nosso pensamento ao Divino Pai, ao Criador, e pedindo que Ele se faça presente em nossos corações, para que possamos então receber a mensagem que nos será exposta hoje. E de antemão, já vos agradecendo, Pai amado, bendito, pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de estar alimentando o nosso espírito imortal. Obrigada, Jesus. Obrigada, queridos amigos. Muitíssimo obrigada. Que assim seja. E o Livro dos Espíritos hoje é com Dino e o Evangelho com a Lu. Bom domingo a todos. Livro dos Espíritos, depois dessa abertura maravilhosa, nós ouvimos. Gostaria de lembrar que a participação de todos é muito bem-vinda. Nós estamos na parte do Livro dos Espíritos, onde nós estamos nos flagelos destruidores. A pergunta 737 e 38A foi feita semana passada. E nós paramos então na 738B, que é a continuação da primeira pergunta, 738. Os flagelos destruidores, Kardec questiona a espiritualidade maior que nos trouxe essas respostas. Ela vai ao encontro de muitas dúvidas, muitas vezes, que nós temos, né? Os questionamentos que nós estamos fazendo sempre a Deus, a tudo que acontece, muitas vezes que nos choca, né? São momentos onde nós não conseguimos muitas vezes entender o porquê, mas Kardec cobre com perguntas assertivas e as respostas são muito claras. Na 738B, ele pergunta assim, porque a 738 assim, para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Então são dúvidas que nós temos, né? Na B ele continua na seguinte questão, mas nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de o ser. A resposta é a seguinte: se considerasseis a vida qual ela é e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importâncias lhe daríeis. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. Nessa resposta, Kardec ainda traz um adendo que ele fala o seguinte: venha por um flagelo a morte ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. A única diferença em caso de flagelos é que maior número parte. Can we fall in love like they do in the movies? Se pelo Where he's pensamento sort of shy, but she's so pudéssemos perfect. elevar-nos de maneira a dominar a humanidade e a abrangê-la em seu conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestade no destino do mundo. A explicação fica clara em termos de que nós temos que ter essas mudanças, muitas vezes drásticas, né, causada exatamente pela necessidade que a humanidade tem de mudar, né? São esses choques que nos faz pensar e perceber o quão importante é nós estarmos ligados sempre às leis divinas, né? Que a abertura nos trouxe, né? Essa ligação com o próximo, é o amor que nós temos que passar ao nosso próximo, é viver dentro dessas situações, mas nós ainda não o fazemos. Nesse planeta ainda não estamos fazendo de acordo com o que a lei divina nos pede, né? Nos ensina. Nós ainda temos guerras,
A guerra da Ucrânia já está aí, 2 anos já. Temos instituições, religiões contra religiões, temos muitas outras coisas, sem contar os nossos flagelos pessoais, né? Então, tudo que acontece, tudo que vem para sacudir a humanidade, quando é de forma natural, sim, é uma maneira como Deus tem de fazer para que a gente possa progredir. Isso, historicamente, a gente pode ver que flagelos acontecem e vêm fazendo a humanidade usar, né? O homem usar a sua própria inteligência para poder, muitas vezes, até prevenir alguns. Isso é progresso, né? Muitas vezes aprender com o que aconteceu e ser mais solidário. Então nós temos, todos aqui lembram de vários flagelos que vêm acontecendo, muitas coisas. Um acidente, por exemplo, aéreo, é um flagelo. Muitas vidas se perdem ali. Só que nós temos que entender, como Kardec disse, que chegado a hora e o momento, nós temos que lembrar e saber que nós escolhemos aquilo. Então, se há um justo dentro daquele flagelo, não somente aqueles que muitas vezes nós criticamos como que não se adaptam às leis, é porque tinha um motivo para aquilo, né? Teria que estar naquele momento. Sem contar os flagelos causados pelo próprio homem. Nós vivemos, dentro da minha vida, eu já tenho alguma idade, foi o pior que eu tive que atravessar, que foi o flagelo do coronavírus, né? Foi um ceifador que levou muitas pessoas, foi praticamente criado pelo homem, não foi algo natural, mas com certeza, com a chancela do nosso Pai, que nos traz esse tipo de coisa para que a gente possa melhorar, que a gente possa aprender, né? Que a gente possa sempre estar avançando dentro do que nos é pedido, né? Miramês, nessa parte, nessa resposta, ele esclarece algumas coisas interessantes. 738, isso. Ele fala assim: Deus, pela sua bondade, nos mostra muitos meios de progresso, mas nós nos fazemos surdos e cegos. Eis porque ele usa correções drásticas para nos acordar e nos fazer compreender os nossos deveres ante a vida maior. Se algum justo perece nas catástrofes sendo levado pelos flagelos, ele no mundo espiritual é compensado e também não sofre tanto como se pensa, porque é justo e nada teme. O que ele conquistou é seu patrimônio que o acompanha onde quer que seja. Os escandalosos, os revoltados, os que usaram para o mal as possibilidades que Deus lhes deu para fazerem o bem, a este o mal, agora ou depois, aparece em seus caminhos. Isto não é justiça? A humanidade continua pedindo ao céu sinais para crer. Os sinais são dados todos os dias, de que existe Deus, de que a vida continua e que a reencarnação é uma verdade e que os que morrerem continuam com os seus afetos. Se a vida nos fala pelas expressões materiais e não acreditamos, como poderíamos crer se os espíritos benfeitores viessem a falar de coisas mais altas? Alguma pergunta, gente? Colocação? Eu estava lendo aqui a Gênesis, interessante que Kardec na parte que fala a revoluções do globo. Ele fala assim, no item 14. Fisicamente a Terra teve as convulsões da sua infância. Né? Entrou agora no período de relativa estabilidade. Nada do progresso pacífico que se efetuou pelo regular retorno dos mesmos fenômenos físicos e pelo concurso inteligente do homem, aquilo que você estava colocando. Né? Quantas vezes nós vimos na história do Japão, principalmente, os terremotos dizimavam milhares e milhares de pessoas. Hoje as construções são feitas para superar esses tipos de tragédias, né, que poderiam ser maiores por meio da tecnologia. Né? Mas tem certas coisas, como nós estávamos colocando
no período anterior, quem vai conseguir dominar um tsunami? Né? São coisas humanas. Força descomunal, né? Aí ele continua. Né? Está, porém, ainda em pleno trabalho de gestação e progresso moral, nossa terra. Aí residirá a causa das suas maiores comoções. Até que a humanidade se haja avantajado suficientemente de perfeição, pela inteligência e pela observância das leis divinas, as maiores perturbações ainda serão causadas pelos homens mais do que pela natureza. Isto é, serão antes morais e sociais do que físicas. Né? Esse é um conceito que nós temos que ter, de que naturalmente a Terra está passando por esse processo. Como ele estava colocando aqui o aspecto da espessura da crosta terrestre, hoje ainda é considerada como se fosse uma casca do ovo. Né? Ela não está completamente solidificada. Se considerarmos o diâmetro da Terra, isso, em relação à comparação, é uma casca de ovo. Por isso, abaixo desse nosso solo aqui estão todas o magma e tudo mais que exerce pressão sobre essa casca fina. Por isso que provoca essas manifestações da natureza. Mas como você estava colocando, quantas vezes nós influenciamos nos princípios da natureza? Dizimando Então, moralmente, isso interfere muito mais do que o processo da natureza. Ficamos longe alguns anos de um local que nós estávamos frequentando. O mato cresce, a floresta volta e tudo mais, totalmente quase que como ela era antes. Chernobyl agora está floresta pura praticamente. Ainda existe a radioatividade, mas sim, a natureza já está voltando. A natureza já tomou conta. Eu posso pegar o gancho do que você acabou de falar? Porque aí você me salvou aqui pelo menos 5 minutos. Que é a próxima pergunta, 739, que fala o seguinte: tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? E a resposta é a seguinte: tem. Muitas vezes mudam as condições de uma região, mas o bem que deles resulta só as gerações vindouras o experimentam, ou experimentarão. Então, lembra do que o Luiz falou? É a resposta do que a explicação disso daqui. Muitas vezes um flagelo que acontece hoje, que destrói uma região, seja, né, ele vai mudar aquilo ali para o futuro, para outras gerações, para quem vem, né, que vai ser simplesmente história. Se nós olharmos lá, né, os geólogos, tudo que os hetacômbos que aconteceram desde a criação do nosso planeta, hoje nós estamos colhendo frutos do que aconteceu. Então nós já caminhamos bastante, já caminhamos muito, já chegamos a um ponto interessante da nossa vida espiritual. E nós vivemos ainda esse ponto interessante, mas ainda temos muito que aprender. E é por isso que essas coisas, muitas vezes, Deus vem para nos puxar a orelha, né? Para nos dar uma sacudida, porque é importante que isso aconteça. Nós, infelizmente, só nos movemos na dor. Muitas vezes. Oi? Eu acredito também que assim como a gente está fazendo essa reforma íntima, o planeta também está em transição, assim como nós todos, né? Eu acho que a gente está na nossa melhor opção. Sim, as coisas vão refinando, né? Se nós pegarmos até vídeos em filmes, vamos colocar aqui, é muito bem representado, porque nós precisamos do visual, né? Por exemplo, filmes da época das cavernas, dos dinossauros, que seja, a terra era muito mais rústica, né? A vegetação era muito mais esquisita, né? Vamos colocar assim, né? Eu lá em casa, de vez em quando, nasce uns matos lá que eu falei, isso aí é pré-histórico, tem uma folha desse tamanho, assim, eu falo assim, não sei que diabo é isso, mas parece que é pré-histórico esse negócio aí. Então é isso, então o próprio planeta vem também passando de fases, vem acompanhando, aliás, nós estamos acompanhando, né? Isso é importante a gente entender, porque além desses flagelos maiores, existem também os nossos
causados por nós mesmos, né? Que nós... Eu acredito também que a nova geração vai estar melhor preparada para essa mudança planetária. Sim, isso aí é de fato. Isso aí não tenha dúvida. Gente, pode... Alguém mais quer colocar alguma coisa? Luiz, quer falar? Como foi colocado, né? O bem que deles resulta só as gerações vindouras do experimento. Vamos partir para um ponto de os efeitos destruidores que nós promovemos nessas regiões, né? Nós vemos hoje muitas questões de preservar não só o meio ambiente, mas como a raça humana, né? Por quê? Porque em algum momento, no passado, nós usamos mal uma tecnologia que estava naquela época nascendo, né? E nesse uso dessa tecnologia, nós deixamos muito rastro de destruição. E com isso houve já um progresso, né? Se nós pegarmos hoje um automóvel, Sim. né, ele polui muito menos do que um automóvel do século passado, né? Se nós pegarmos hoje o uso das energias renováveis, ela já representa um volume muito grande desse uso de produção de energia. Imaginemos se nós fôssemos ainda depender do carvão para promover o movimento das locomotivas. As florestas já estão dizimadas, né? E o meio ambiente com poluição, né? Então, muitas das vezes as pessoas condenam ainda esses combustíveis que poluem, mas hoje poluem menos. E gradativamente nós vamos observando que isso é um progresso. Agora, é o momento de nós podermos, né, as nossas destruições morais que ocorrem hoje. Sim. É como Kardec colocou na Gênesis. Esse é o maior flagelo que nós vamos enfrentar. Sim. Né? Alguém mais? Eu acho que o problema está nessas gerações vindouras que falam. Eu acho que apesar da gente entender que nós somos espíritos imortais, é muito difícil para a gente ver a nossa vida além dessa vida que a gente está vivendo agora. Então a gente quer uma coisa mais imediata. Então se eu estou fazendo uma coisa que eu não vou ver o resultado agora, é muito difícil. E a gente se apega muito à vida corrente, à vida atual, sem pensar muito que isso é só um segundo na nossa vida imortal. Eu acho que esse é o problema principal. A gente não tem essa visão. E esse está lastrado em quê? Esse sentimento está agarrado em quê? Não Em algo que maturidade. é algo que nós temos que combater. Egoísmo, orgulho, egoísmo, são coisas, são chagas do espírito, são coisas que nós trazemos. Nós não nascemos, fomos criados assim, mas nós aprendemos a cultivar isso pela própria necessidade, né? Pela própria necessidade. Muitas vezes a gente tinha que me proteger para poder sobreviver. Então isso foi criando. Então, mas hoje, se nós olharmos, nós estamos num momento onde nós temos que aprender a ser indulgentes com o próximo e com a gente também. Ainda erramos muito, ainda fazemos muitas coisas que não devemos, mas nós temos que ter essa indulgência para conosco também, para que a gente possa progredir. E muitas vezes não é simplesmente uma coisa que leva muitas pessoas, como ele fala na resposta da pergunta anterior, é a sua própria também. Porque você pode não morrer numa catástrofe, mas isso vai chegar a hora para todo mundo. Então assim, quando você tem que entender que essas coisas que acontecem com você também são flagelos pessoais, né? Para destruir exatamente isso. Alguém duvida que esse planeta está super bem regido, super bem protegido? Alguém duvida disso? Estamos. Não tenham medo sabe, do que o homem pode fazer, que vai destruir. Calma, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque o planeta, ele é regido por Jesus. E nós todos somos filhos de Deus e é o que ele quer, que a gente tenha essa oportunidade. Cientificamente, né? Vai acabar um dia? Vai. Por quê? Porque é matéria, e matéria tem seu fim. Mas nós, quando chegar lá, nós estaremos em situação
de olhar e agradecer a esse planeta por tudo que vivemos aqui. Ok? Interessante, pegando o gancho da Maria, porque mesmo dentro do meio espírita, às vezes eu visito algumas casas e eu falo, olha, nós temos que ter calma. A espírita, mas nós não vamos dizer isso. Peraí. Eu tenho conhecimento que eu sou um espírito que sou imortal. Vai ver sim. Nós vamos ver ou desse lado ou do outro lado. Né? Sim. Aí ele fala, uma das pessoas fala, Deus te ouça. Eu falei, não, Deus me ouve, não, isso é uma coisa natural. Nós vamos sim progredindo, tanto do lado de lá como do lado de cá. O livro Nosso Lar mostra um capítulo, Maria, a respeito de André Luiz saindo de Nosso Lar para ir nas regiões onde estavam iniciando a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, ele não estava fisicamente presente, mas espiritualmente ele estava acompanhando o evento que estava ocorrendo na Terra. Né? Então tem uma passagem tão interessante que eles estão num campo totalmente dizimado pelos conflitos, por bombardeios e tudo mais, e no meio disso eles viram a luz. Quando eles chegaram naquela luz, ele, Clarencio e alguns outros, que ali estava um grupo de mulheres e crianças, porque os homens estavam na guerra. Uhum. E era uma igreja em ruínas, mas eles estavam orando ali, pedindo paz, Então, esse sentimento de pensamento de paz é que se tornou uma luz visível no mundo espiritual. E eles estavam ainda lá. Quer dizer, nós acompanhamos do plano espiritual o que ocorre aqui. Então, nós vamos ver isso aqui, encarnado ou desencarnado. Sim. A Aline trouxe na abertura o que é o mais importante, né? Que é o amor. Amor ao próximo, amor a si mesmo, amor a tudo. E na resposta anterior, aliás, no comentário de Miramês, ele fala que nós temos o tempo todo mensagens para que a gente possa entender como que funciona. Aí, voltando ao que o Luiz falou, Divaldo tinha uma história muito interessante, que muitas vezes não passa muita coisa, são poucas gerações dependendo da condição dos espíritos envolvidos e tudo mais. Que é a história do jovem que assassinou o seu sócio para ficar com toda a fortuna. E esse sócio desencarnado foi preparado, e aquele que ficou aqui tinha que assinou uma promissória, né? Assinou um problema para ele, que a promissória de lá não é igual, que não queima, você tem que cobrir aqui, você tem que cobrir a fatura. E esse que matou o que ficou, viveu muitos anos, ficou muito rico, e teve um neto. O neto chegou e ele era simplesmente apaixonado pelo neto. E esse neto ia ser tudo que ia herdar, tudo que ele fez, todo o trabalho dele, tudo que ele queria era para aquele neto. Quem era aquele neto? Que ele tinha matado lá atrás. Isso é o amor, porque para acontecer isso, tanto o que está desencarnado quanto o que está encarnado tem que ser preparado para aquele momento. Para se perdoar mutuamente, para poder ver e refazer o que tinha que fazer. Então isso é interessante. Isso são sinais de como que a vida funciona. E é por isso que, entendendo isso, nós apagamos muito nosso preconceito, né? Nossos próprios erros, nossos erros com o nosso semelhante, deles para com a gente. Então isso aqui é importante falar. É muito interessante essa questão da evolução do ser também, né? A gente está vivendo um momento onde que toda hora nós somos alimentados das tragédias que acontecem. Então, torna-se muito fácil para a gente começar a indagar e falar assim, meu Deus, mas será que está melhorando? Então, eu gosto muito de trazer apenas eu ouvi isso uma vez. E esse preletor, ele falou assim, sim, estamos melhorando, porque é só você lembrar que na Roma Antiga, ao celebrar, eles se sentavam a mesas onde existiam duas pessoas se degladiando até a morte. Então, hoje em dia, quando nós vimos coisas horrorosas que acontecem, essa onda de feminicídio, que mostra, ela nos choca. Antigamente não nos chocava. Sim. Antigamente, mas ainda tem gente que não se choca, mas a maioria se choca. Sim. Por isso que existe essa movimentação para melhora.
Então é extremamente importante quando estivermos começando a entrar nesse ritmo de revolta, porque está fácil entrar nesse ritmo de revolta, que nós tragamos imagens, primeiro, do Cristo, primeiro, de saber que estamos dentro de um barco e este barco general é Cristo, e segundo, que nós estamos sim evoluindo como seres humanos, estamos nos tornando humanos. Nós não somos 100% humanos ainda. Nós estamos nos tornando humanos, nós estamos burilando essa humanidade. Sim. Então é muito importante estar sempre trazendo isso. Não, claro, tem coisas que acontecem e principalmente quando você tem o conhecimento de como que a reencarnação e tudo o que acontece, e você vê as coisas. Eu assisto muito YouTube, eu assisto muito vídeos de todos os gêneros e eu estava falando o que a Aline está dizendo é que eu estava vendo a respeito dessas facções criminosas, né? E falando a respeito dos que mandaram lá, isso me deixou assustado, porque eu estava exatamente nessa sintonia aí, e falando a respeito de não sei se era na Bahia, de um chefe lá que ele é conhecido como churrasco. E o motivo que ele é conhecido como churrasco é porque ele queima as suas vítimas. Aquilo eu fiquei pensando, meu Deus, esse homem vai precisar, esse espírito vai precisar de muita oração, porque de fato vai acontecer, vai ter várias coisas que ele vai ter aqui. Exato, as promissórias que ele está assinando são muito fortes. E como ele tem vários outros, muita maldade, né? Muita maldade. E a gente tem que entender que é por isso que muitas vezes a gente vê sofrimento que na face parece que não faz sentido, não tem justiça. Como que essa pessoa está sofrendo esse tipo de coisa? Como que essa pessoa inocente está passando por isso? Mas é por causa da nossa vida, né? O Haroldo trouxe uma explicação a respeito de como funciona a nossa argila, né? Que é o nosso corpo. A gente vai moldando e aí estraga aqui, volta, conserta ali, até você chegar no ponto em que ela está mais ou menos perfeita, né? E é por isso que muitas vezes isso acontece. E os flagelos, né, como a gente está dizendo, não deixa de ser algo que Deus nos traz e usa, não somente o uso do livre-arbítrio de alguns, também para ensinar a nós ou a todos os outros que nós não devemos agir daquela maneira. Então nós temos que sentir, sim, o que a Aline falou. É importante que você sinta isso, sabe? Dói por ele, porque, como Jesus disse, quando nós o crucificamos, perdoe porque eles não sabem o que fazem, né? Então o que acontece? Gente, a 740, só para ver se a gente terminar aqui, eu vou ler a pergunta e a resposta e vou deixar vocês com o estudo para casa, tá? Ele pergunta, Kardec faz a seguinte pergunta: não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem por porem-no a braços com as mais aflitivas necessidades, ou seja, enfrentar, né? E a resposta é: os flagelos são provas que dão ao homem a ocasião de exercitar a sua inteligência. Olha isso. De demonstrar a sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferece ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e amor ao próximo, se o não domina o egoísmo. Ok? Ficamos por aqui. Bom domingo para todos. Espero que tenha chegado. Quem vai fazer o Evangelho é a Lu, né? Então a Lu vai trazer e completar para a gente hoje o dia. Bom dia. Meu nome é Luciana e eu vou trazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo para a gente refletir juntos. E o capítulo que saiu para a gente foi o capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas.
E olha que interessante, né? A gente falando sobre isso, sobre os sofrimentos que a gente passa, sobre essas maldades todas, sobre a evolução. A gente sabe que as pessoas que fazem todas essas maldades não são más, elas estão más, né? A gente sabe que isso como foi falado aqui antes, esse momento da nossa vida, a Maria que falou, é só um piscar de olhos na nossa vida espiritual. Então, se hoje eu estou fazendo coisas horríveis, isso não me torna um ser eternamente mau. A gente sabe disso. Eu estou passando por essa fase da minha vida espiritual. E a gente, talvez, vendo de fora essas maldades que são assim absurdas, né, e que nos tocam no fundo e hoje em dia como a Aline falou, nos chamam a atenção de que não é certo, de que não deve ser feito, estamos um pouco mais evoluídos nesse aspecto do que a pessoa que está cometendo esse crime, essas maldades, né, essas coisas horrorosas todas. Então isso não nos dá o direito de julgar essas pessoas. E a gente faz muito isso, né? Porque quando a gente vê essas maldades, fala, meu Deus do céu, automaticamente é uma energia negativa que nos toma. E o que acontece? Isso vai para fora. E a gente leva essa energia negativa não só para aqueles que estão ao redor da gente, mas para a pessoa que está precisando, como o Dini falou, de prece. Está precisando de coisas boas. Porque de coisas ruins, como a energia que foi gerada em mim quando eu ouvi essa coisa horrorosa, essa pessoa já tem o suficiente. E esse capítulo vem nos falar, então, sobre preces. E, em mais específico, esse item, preces por aquele mesmo que ora, por nós mesmos. E o capítulo vai nos falar sobre os anjos guardiões e aos espíritos prece aos anjos guardiões e aos espíritos protetores. Mas eu queria trazer para vocês um poema que eu vou pedir para o Léo ligar ali para a gente. E, Luiz, eu não sei se é só colocar play e ligar a televisão que já aparece. Mas a televisão, o controle está ali dentro. E esse poeta é de uma sensibilidade, eu não sei quem tem Instagram, mas eu passo depois o nome dele. Os poemas dele tocam muito. E esse poema eu ouvi anteontem. Ele fala, e eu não consegui traduzir em português, então eu vou passar ele em inglês e depois eu vou falar um pouquinho, vou tentar fazer uma tradução. Mas vamos ver. Tá muito baixo. Volta pro início, Léo. Pausa o vídeo para isso. On the subway, he didn't have his sleigh, didn't have his reindeer. I didn't even know what to do, what to say, so I just kind of leaned in and said, hey, are you okay? And he said, no, I'm just getting ready for the big day. So we sat there together. So my curiosity got the better of me, and I asked him, hey, what is the hardest part about being Santa? And he looked around till his eyes found the ground, and he answered. He said, of all that I've done, all the Christmases I did, the hardest part were the presents I couldn't give. Not everything can be wrapped and put under a tree, and that was the hardest part for me. And I looked back and I said, well, what do you mean? So he pulled out, it was like this list of like all the presents he missed, and he started to read from the top. It said Johnny, age 5, wants what he never had. He wrote in and asked for a mom and a dad. Sarah, age 6, from the Middle East, wants the world to finally find peace. And Emily, she's only 7, wants to visit her brother who hung his way to heaven. And little Ethan wants to feel better this year so his parents don't have to worry about him. But Blitzen and Dasher and Donner and Prancer haven't quite figured out the cure to cancer. And the list went on until it hit the floor, these important things you can't buy at the store. And before he could finish, he folded it up. I think it was his stop, so I thanked him and wished him luck. And he said, I'll try. And he turned to me with a tear in his eye. He said, they deserve it, but I can't make it happen. And that's hard on everyone, not just because I'm Santa. Being unable to give what is deserved, man, that part of life, that part is the worst.
Bom, então esse poema fala que ele encontrou com Santa no trem, né, com o Papai Noel no trem, e que ele perguntou para o Papai Noel qual é a coisa mais difícil sobre ser Papai Noel. E ele fala que a coisa mais difícil são os presentes que ele não pôde entregar. São os presentes que você não consegue comprar na loja e entregar. Então, que foi muito difícil ouvir um menininho de 5 anos pedir o presente que ele sempre quis, que é um pai e uma mãe. E o Papai Noel não poder entregar. É pedir para encontrar com o meu irmão mais velho que se suicidou e foi para o céu. E eu não posso encontrar com ele. Foi pedir para a paz do mundo. Então ele fala dessas coisas que não são compráveis, materiais. Aí ele fala, né, a parte mais difícil para mim é isso, é não poder entregar os presentes que eu sei que essas pessoas merecem, mas que não tem como, ainda não é o momento. Então, trazendo esse poema e essa análise para o nosso evangelho, para a nossa manhã, é a gente pensar e fazer essa analogia de que Papai Noel é como Deus, né? Só fazendo uma comparação do poema. Deus não pode nos dar ainda tudo aquilo que a gente pede. E, com certeza, dói. Porque a gente, como ser humano falho, muitas vezes nossos filhos pedem coisas e a gente não pode dar e a gente sofre com aquilo. Mas muitas vezes a gente pode dar e não escolhe não dar, porque eu sei que se eu der aquilo para o meu filho vai atrapalhá-lo, vai fazer mal. Né? Posso comer o 20º chocolate? Não vai comer, porque senão você vai ficar com dor de barriga. Mas ele quer, ele está chorando, a gente sente. Então Deus sabe do que a gente precisa. E nem tudo nos é permitido ter. Mas dói. Né? Lindo o poema. O Papai Noel fala com lágrimas nos olhos. É difícil dar o que eu sei que essas pessoas merecem, mas eu não posso dar. Então, voltando àquele espírito que está cometendo falhas e grandes atrocidades, aquele espírito também é merecedor de todas as bênçãos, de todas as coisas boas. Ele ainda está num processo, ainda está numa situação que ele não entende que a gente vai chegar a ser um espírito perfeito, mas para isso eu tenho que começar a fazer minha parte. Querendo ou não, eventualmente eu vou chegar lá. Foi o que Jesus nos disse, foi o que nos é prometido. Nós seremos espíritos perfeitos um dia. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. E para nos ajudar nessa jornada, o Evangelho vem nos mostrar e vem nos explicar bem direitinho como cada um de nós tem um anjo guardião a partir do momento que a gente nasce. E diz o seguinte: todos temos ligado a nós, desde o nosso nascimento, um espírito bom, que nos tomou sob a sua proteção. Desempenha, junto de nós, a missão de um pai para com seu filho, a de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso, através das provações da vida. Sente-se feliz quando correspondemos à sua solicitude e sofre quando nos vê sucumbir. Então, todos os espíritos, eu, você, esse espírito que está fazendo coisas atrozes, todos, quando a gente nasce, um espírito bom vem estar junto de nós. E a gente não lembra sempre dele. Mas ele está sempre com a gente. A gente querendo ou não, a gente fazendo coisa errada, fazendo coisa certa, ele está sempre com a gente, porque ele é um espírito bom, é um espírito evoluído. Ele sabe que a gente precisa de alguém segurar a nossa mão, espiritualmente falando nesse caso. Continua. Seu nome pouco importa, pois bem pode dar-se que não tenha nome conhecido na terra. Invocamo-lo então como nosso anjo guardião, nosso bom gênio,
Podemos mesmo invocá-los sob o nome de qualquer espírito superior, que viva e particular simpatia nos inspire. Que mais viva, em particular, simpatia nos inspire. Então, não interessa o nome, não interessa se é isso ou se é aquilo. A gente precisa colocar nome a alguém que a gente conhece e tem sentimento quando a gente lembra daquela pessoa. Muitas vezes é gente que a gente nem lembra o nome, mas que a gente gostou, que a gente teve alguma conexão. Você não precisa do nome da pessoa. O que te conecta aquela pessoa é aquele sentimento. Então, você lembra da sua mãe, por exemplo, tem um sentimento conectado à sua mãe. Você lembra do seu pai? Tem um sentimento conectado ao seu pai. Lembra de fulano? Qualquer pessoa, o que nos conecta a essa pessoa, falando além da matéria, não é o nome. Então, o nosso espírito guardião, o nosso anjo da guarda, independente do nome, está sempre ali. A gente vai se conectar a ele com aquele sentimento que é gerado quando a gente faz essa associação. Além do anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores, que, embora menos elevados, não são menos bons e magnânimos. Contamo-los entre amigos ou parentes, ou até entre pessoas que não conhecemos na existência atual. Eles nos assistem com seus conselhos e, não raro, intervindo nos atos da nossa vida. Então, além do nosso anjo guardião, que é um espírito superior, os nossos espíritos protetores são vários. Nós temos vários espíritos protetores. Então, pense, por exemplo, numa mãe que eu tive numa encarnação passada. Porque eu posso ter minha mãe ainda aqui encarnada nessa vida. Mas quando eu nasci na vida passada, eu provavelmente tinha uma outra mãe. Possivelmente. Outra mãe. Mas a pessoa foi minha mãe. Então, aquele laço existe. De aquele espírito querer sempre o meu bem. Querer me ajudar a crescer, me ajudar a melhorar. Querendo aquilo que uma mãe quer, que um pai quer, que um amigo quer, que um irmão quer. Então, nós temos vários espíritos protetores. Olha só o respaldo que a gente tem, que Deus nos dá, para que a gente consiga ser melhor hoje do que a gente foi ontem. Espíritos simpáticos são os que nos ligam por uma certa analogia de gostos e pendores. Podem ser bons ou maus, conforme a natureza das inclinações nossas que os atraiam. Então, eu tenho meu anjo da guarda, meus espíritos protetores, que são menos elevados na escala espiritual, mas são espíritos bons que querem o meu bem. Independente do nível de desenvolvimento espiritual deles, eles querem o meu bem. E nós temos os espíritos simpáticos, que também estão conectados a nós através das coisas que a gente gosta em comum. Então, se eu sou uma pessoa que gosta de beber, bebida alcoólica, por exemplo, eu atraio espíritos que eu talvez nem conheça, que também gostam de beber bebida alcoólica. Aqueles espíritos sentem prazer, eles roubam do prazer que eu posso estar sentindo bebendo aquilo para a própria satisfação deles. Se eu sou um espírito que gosta de fazer tal coisa, boa ou ruim, eu atraio os espíritos por afinidade. E esses espíritos não estão pensando no meu progresso. Eles não estão pensando em me ajudar. Muito pelo contrário. Eles estão pensando neles próprios, porque eles estão se conectando a nós por afinidade, por uma coisa que a gente gosta e que talvez eles estão tirando proveito daquilo. Então, temos que prestar atenção nisso. A gente não pode esquecer disso. Porque, como o Livro dos Espíritos nos fala, os espíritos nos influenciam muito mais do que a gente consegue imaginar. Então, a gente não vê. Mas, como a tecnologia, o avanço da humanidade nos permite ver coisas microscópicas, por exemplo. A gente consegue ir lá no fundo,
da menor coisa possível, já conseguimos achar o que vai além menor disso ainda, e menor, até o que hoje a gente consegue enxergar microscopicamente falando. E nós também temos acesso ao quê? Ao macroscópico, o que vai lá fora, chega lá atrás, fora do planeta, fora da galáxia, e conseguimos nem enxergar a Terra. Então, dá um zoom out, né? Você vai lá para fora e você não consegue nem enxergar a Terra. E a gente está falando disso, de coisas materiais, que há anos atrás, a humanidade não tinha nem noção que existia. A gente não tinha condições de ver o átomo, ou, né, as menores moléculas, ou a gente não tinha condições de chegar tão fora da Terra para ver como que a Terra é minúscula comparado com a grandeza universal. Mas hoje a gente tem condições. E o que a gente tem que prestar atenção é que nos foi dada também a mediunidade. A mediunidade é o que nos permite nos conectar com espíritos desencarnados. E por que é tão raro e tão estranho, né? E é uma coisa que, não para nós espíritos, mas para muita gente de fora que não entende, é muito complicado porque não é material, de forma que a gente consiga enxergar com olhos humanos. Mas a gente está chegando lá, e o progresso vai mostrando. Hoje no café da manhã, meus filhos falando, a gente falando sobre placebo, né? Que quando tem um estudo científico de um remédio, por exemplo, você faz dois grupos de estudo. Um que está tomando remédio de verdade e um que está tomando remédio de mentira, o placebo. E a gente sabe que tem melhoras no grupo que está tomando o placebo. Por quê? Está tudo aqui. A gente, quando se propõe a melhorar, se propõe a estar melhor, a gente faz coisas que a gente não consegue compreender. E aquele grupo de pessoas está firme, que está tomando um remédio de verdade, isso está me melhorando, e melhora. Tomando uma pílulazinha de água com açúcar, Então, a ciência vai nos mostrando isso. Gente, acorda, existe muito mais do que o que vocês estão vendo só. Vai muito além. Vai muito além. Né? Mas cada um, na sua época, cada um com um passo diferente do outro. Até mesmo a gente que é espírita começa a prestar atenção para essas coisas. Nem sempre lembra quando deveria. Enfia os pés pelas mãos. Esquece que eu sou um espírito imortal e só faço coisas baseadas na minha vida de hoje. Mas a gente tem o conhecimento. E mesmo assim a gente está aqui errando. Ou seja, o conhecimento não garante nada. Se a gente não vai aplicar. O conhecimento não vai me garantir nada. Se eu não começar a colocar um tijolinho em cima do outro. Então, voltando para como que eu posso fazer isso? Olha o grupo de pessoas, de espíritos que estão aqui atrás de mim, empurrando. Faz o certo. O texto nos fala, esses espíritos ficam tristes quando a gente não consegue fazer aquilo que eles sabem que a gente tem capacidade de fazer. Agir de uma forma que eles sabem que a gente vai conseguir. Mas muitas vezes porque é mais fácil, ou por um descuido, a gente acaba fazendo errado. Continuamos. Os espíritos sedutores se esforçam por nos afastar das veredas do bem, sugerindo-nos maus pensamentos. Aproveitam-se de todas as nossas fraquezas, como de outras tantas portas abertas que lhes facultam acesso à nossa alma. Alguns há que se nos aferram como a uma presa, mas que se afastam, reconhecendo-se impotentes para lutar contra a nossa vontade. Bom, então além do grupo todo de espíritos que estão aqui para nos ajudar, nós já sabemos que tem também os espíritos simpáticos, que estão ali meio que, né, não quero que essa pessoa
melhore, mas eu estou preocupada comigo, então pode ser que eu esteja atrapalhando essa pessoa, mas a intenção deles não é nos prejudicar. Agora, os espíritos sedutores, esses querem que a gente se dê mal. Por algum motivo ou outro. Pode ser por motivos igual o Dino falou. Eu fiz o mal para essa pessoa numa vida passada e ela ficou com rancor. Ela quer se vingar. Ela quer que eu me dê mal nessa vida. Um espírito sedutor pode ser um espírito obsessor. Você está sendo influenciada por espíritos que querem que você enfie o pé na jaca. E eles vão estar te influenciando para isso. Mas, como aqui no finalzinho desse parágrafo ele fala, isso só vai acontecer se eu der abertura para isso. Se eu estiver com meu escudo, como que é esse escudo? O escudo é: eu estou prestando atenção, eu estou em prece, eu posso até ter me descuidado uma hora ou outra, mas eu voltei com meu foco, eu não quero estar deprimido, eu não quero estar indo por um caminho assim ou assado, eu tenho um foco, eu sei que eu sou um espírito imortal, eu quero melhorar. Errei ontem, mas hoje é um novo dia, sacudi a poeira e bola pra frente. Esse meu escudo é quando eu não quero. Eu não vou deixar a porta aberta para espírito sedutor vir querer atrapalhar meus planos. Aí, esse espírito sedutor pode ficar assim o tempo inteiro. Vai. Eventualmente, ele vai virar as costas e vai embora, porque ele está vendo que não vai entrar nada. Então, essas coisas só vão acontecer se eu der abertura. Se eu der abertura, o negócio pode desgringolar todo ali para baixo. Pode ficar muito pior do que está. Se eu estou passando por uma fase difícil, às vezes parece que está tudo dando errado. Se eu foco, é só uma fase. Eu sei que isso é só uma fase. Vai passar. Vai passar. Então eu vou continuar aqui focado. Pode parecer que agora está todos contra mim. Aí eu vou lembrar do quê? Que eu tenho um anjo guardião, que eu tenho espíritos protetores, que eu tenho familiares encarnados que querem, muitas vezes podem até não falar, porque cada pessoa tem um jeito de mostrar amor, mas que querem ver o meu sucesso. Aí eu lembro disso, aí o meu escudo se fortalece de novo. Aí os espíritos sedutores não vão ter chance de ficar nos colocando ainda mais para baixo. Olha que interessante. Deus, em nosso anjo guardião, nos deu um guia principal e superior. E nos espíritos protetores e familiares, guias secundários. Então, todos nós temos um guia principal e guias secundários. Fora erro, porém, acreditarmos que forçosamente temos um mau gênio ao nosso lado, para contrabalançar as boas influências que sobre nós se exerçam. Os maus espíritos acorrem voluntariamente, desde que achem meio de assumir predomínio sobre nós, ou pela nossa fraqueza, ou pela negligência que ponhamos em seguir as inspirações dos bons espíritos. Somos nós, porém, que os atraímos. Então, aqui ele está frisando. É ingenuidade da nossa parte e é errôneo da nossa parte achar que, da mesma forma que Deus nos colocou um espírito superior, espíritos protetores, que ele também colocou um espírito para tentar me tirar dos trilhos. Não colocou. Deus não colocou espíritos para nos provar ao nosso redor. Não colocou. Quem que colocou aqueles espíritos ali? Eu mesma. Eu mesma que abri as portas para esses espíritos. Aí a gente pensa, é a mesma coisa do efeito placebo. Só que o contrário. O efeito placebo acontece porque minha mente trabalha para que aquela cura aconteça. Eu, sendo trapaceada por espíritos que querem ver o meu mal, também vai acontecer se eu abrir a porta para eles. Mas não vai se eu colocar meu escudo e me proteger e pensar no bem.
Somos nós, portanto, que atraímos. Resulta desse fato que jamais nos encontramos privados da assistência dos bons espíritos e que de nós depende o afastamento dos maus. Nunca estamos privados da presença dos bons. Eles estão sempre do nosso lado. E se a gente não está sentindo aquela vibração, não é porque eles nos abandonaram. É porque eu é que não estou conectada, eu é que não estou na sintonia. Mas eles estão lá, a gente aprende no nosso lar, que quando André Luiz estava no umbral, durante quantos anos, antes dele perceber a presença dos espíritos protetores e anjo da guarda dele? Anos! Ele ficou no umbral anos, falando, por que vocês não vieram antes? A gente estava aqui o tempo inteiro. Você é que não estava conseguindo se conectar com a gente. Porque você estava focado no negativo. E a gente faz isso demais, gente. Nossa, a gente faz isso demais. Estou falando por mim, pelo menos isso acontece demais. Sendo por suas imperfeições a causa primária das misérias que o afligem. O homem é, as mais das vezes, o seu próprio mau gênio. Então ainda tem isso, né? Espírita gosta de colocar ainda a culpa no outro. Gosta de colocar a culpa no espírito obsessor. Se eu estou agindo assim, é porque eu devo ter um monte de espírito obsessor aqui, querendo que eu tropece. Se eu estou nessa fase, é porque tem um monte de espírito culpando os outros. Às vezes nem tem. Às vezes, tem, né, aqueles por afinidade. Chamei, porque eu que estou... A maioria das vezes somos nós mesmos. A maioria das vezes somos nós mesmos. E é tudo conectado. Quando a gente pensa como que funcionam as coisas, é tudo igual. A gente pensa no bem, as coisas, a gente começa a enxergar mais coisas boas. Acontece, às vezes você vai comprar um carro, aí você já pensa, você sabe qual carro que é, você começa a ver aquele carro para todo lado na rua. Você vê aquele carro em toda esquina. Antes você nunca, meu Deus, eu nunca percebi que tinha tanto Fusca na rua. Agora você vê Fusca para todo lado. É assim. A gente abre a mente para o bem, a gente começa a enxergar o bem agora. Quando a gente começa só a enxergar o mal, a gente enxerga o mal em todos. Nossa, aquela pessoa é isso. Nossa, aquela pessoa é aquilo. Nossa, você viu aquela pessoa? Nossa, você viu aquilo? E a gente só faz isso. Porque se torna o nosso normal, é um hábito. E é para isso que a minha mente está aberta. Isso eu estou prestando atenção. É muito mais fácil do que eu tentar virar a energia. É muito mais fácil, é muito mais cômodo. Mas é aquela história que a gente sabe. A porta do céu é estreita. Entre aspas, né? A porta do céu. Para a gente conseguir chegar a ser um espírito perfeito, a gente tem que passar pela porta estreita. A gente tem que fazer coisas difíceis. Na vida material é assim. Se na vida material eu sei que eu só tenho sucesso se eu ralar, se eu passar, né? Se eu passar, for inteligente, não quer dizer que você tem que ficar ralando, sofrendo, não. Mas você tem que fazer coisas difíceis. Você tem que fazer coisas que pessoas, a maioria das vezes, não vão fazer. Se você quer ver uma coisa diferente, um nível de sucesso, seja na carreira, seja financeiro, seja o que for, você tem que fazer mais. Se você quer ser a melhor pessoa ali do seu trabalho, você tem que fazer mais do que os outros. E nem sempre é fácil. Espiritualmente falando é a mesma coisa. Só que espiritualmente falando, muitas vezes, porque a gente não enxerga, a gente deixa de lado. E a gente não põe tanta atenção. A prece aos anjos guardiões e aos espíritos protetores deve ter por objeto solicitar-lhes a intercessão junto de Deus, pedir-lhes a força de resistir às más sugestões e que nos assistam nas contingências da vida. Então, quando eu estou fazendo uma prece ao meu anjo da guarda, eu não estou pedindo para ele aquelas coisas igual a gente viu no nosso poema aqui. Coisas que vão ser muito difíceis de acontecer. Ou para tirar o sofrimento, por exemplo, da perda de um ente querido. Ou para tirar do nosso caminho aquela dificuldade que eu estou passando.
Não é isso que a gente tem que estar pedindo nas nossas preces. A gente tem que pedir resistência, resiliência. A gente tem que pedir coração aberto para tentar entender o que aquela situação está me ensinando. Porque voltando lá no macro, né, a gente tenta sair da nossa vida atual. Volta um pouquinho como espírito. Tenta olhar para a situação como espírito imortal. Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por isso? É castigo de Deus? Não, porque a gente sabe que Deus não castiga. Por que então que está tão difícil essa coisa? Por que então que eu estou passando por esse sofrimento tão grande? Pode ser que a gente não compreenda o porquê. Então a gente tem que ficar parando, muitas vezes, parar de ficar tentando encontrar o porquê, se colocar naquela situação, tentar tirar proveito do que aquilo está nos trazendo, porque 100% das vezes há algo proveitoso para se tirar de qualquer situação, seja uma lição, seja o que quer que seja, todas as situações existe algo ali que está nos ensinando, principalmente se for uma situação que está nos causando sofrimento. Isso está querendo nos ensinar alguma coisa. Então, o que a gente peça a Deus e aos nossos espíritos guardiões, isso. Sabedoria para tentar entender o que isso está me ensinando. O que eu preciso aprender com essa situação. Força para lidar com isso, porque não é fácil. É muito mais fácil falar do que fazer. Mas se a gente não fizer, gente, não vai ter ninguém para fazer para a gente. Por mais que a gente tenha aqui os nossos anjos da guarda, os nossos espíritos protetores, a nossa legião de espíritos amigos que querem ver o nosso sucesso, se eu não fizer, nenhum deles vai poder fazer por nós. Nenhum deles vai poder fazer por nós. Porque é necessário passar por todas essas coisas. Por mais que isso doa no coração de Pai, de Deus, como a gente viu no poema Papai Noel. Dói poder não dar aquilo que aquele espírito merece. Porque quem sabe o que a gente merece, o que aquele espírito cruel está fazendo de maldade merece ou não, é Deus. A gente ouve muito, né? Nossa, pois merece apodrecer na cadeia, merece morrer mesmo, merece isso. A gente ouve isso direto. O único que tem condições de saber o que aquela pessoa, aquele espírito merece é Deus. Eu não tenho a menor. Eu devia ter vergonha de falar coisas desse tipo, principalmente sendo espírita. Principalmente sendo espírita. Porque eu sei, nem pra mim eu sei o que eu mereço. Pro outro, eu não estou no sapato do outro, eu não sei o que o outro está passando. Mas o que ele fez é horrível, ninguém... Mas, gente, a gente não sabe se ele já está muito melhor do que ele estava na vida passada. Pode ser que na vida passada ele fazia 100 vezes pior, coisas piores. É um irmão crescendo igual a gente. Só que ele está num degrau diferente. Então ele merece ódio, merece rancor, merece coisas negativas? Não. Nós que temos o conhecimento somos aqueles que temos que neutralizar o ambiente quando tem alguém falando assim de uma pessoa assim, dessa. Às vezes você não precisa se expor e tentar brigar com um grupo inteiro que está caindo em cima de alguém, mas você pode ali fazer uma prece, sabe? Vou fazer uma prece, porque aqui está todo mundo descendo a lenha nessa pessoa, nesse espírito sofredor. Eu vou fazer uma prece por ele. Por mais que eu ache que ele não mereça. Porque quem sou eu para achar isso? Então, que a gente possa refletir sobre isso. E eu vou fazer a nossa prece, né, pra gente passar pro passe, mas eu vou fazer essa prece aqui, do Evangelho segundo o Espiritismo, que está falando para os nossos espíritos guardiões. E a gente sabe, a gente aprende que quando a gente faz uma prece em lugar público, essa prece tem muito mais força quando você repete o que a pessoa aqui na frente está falando na sua mente. Então eu vou estar fazendo a minha prece para o meu anjo guardião e vocês todos podem repetir a sua prece na sua mente para o seu anjo guardião.
Então, que a gente possa, aqueles que quiserem fechar os olhos, nos conectar com o nosso espírito guardião, com o nosso anjo guardião, os nossos espíritos protetores. Espíritos esclarecidos e benevolentes, mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho. Sustentai-me nas provas dessa vida. Dai-me a força de suportá-las sem queixumes. Livrai-me dos maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum mau espírito que queira induzir-me ao mal. Esclarecei a minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir que eu os perceba e os confesse a mim mesmo. A ti, sobretudo, meu anjo guardião, que mais particularmente velas por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, peço fazerdes que me torne digno da vossa proteção. Conhecei as minhas necessidades, sejam elas atendidas segundo a vontade de Deus. Que assim seja.